Você já se perguntou quão forte o Kakashi era ainda em Naruto clássico? Alguns podem afirmar que ele possui o mesmo nível do Kabuto, afinal, 2 dos legendários Sanins de Konoha já bateram nessa tecla. Mas afinal de contas, o ninja copiador é superestimado ou na verdade é o contrário? Kakashi ficou conhecido mundialmente como o ninja copiador da Folha, e até mesmo o sábio dos 6 caminhos conheciam suas lendas, então dá pra crer que sim. O Kakashi não é pouca coisa, e é exatamente isso que vamos destrinchar nesse vídeo. Assim que o Kakashi foi apresentado lá no início de Naruto clássico, a maioria dos telespectadores se apegaram muito ao personagem, graças ao seu estilo de combate e sua forma de agir. E com o passar dos capítulos do mangá e os episódios do anime, Kakashi foi ganhando cada vez mais destaque. Mas o quão forte era realmente o Kakashi lá em Naruto clássico? Ele possuía o mesmo nível de um ninja patife como o Kabuto? A real é que o Kakashi sempre foi um prodígio como shinobi, e ficou mundialmente conhecido por sua habilidade e intelecto dentro do esquadrão de extermínio da Anbu. Mas embora esse seja definitivamente o seu auge, pelo menos nessa época, sabemos também que sua evolução se inicia muito antes. No mangá de Naruto Shippuden, o próprio Minato classifica o Kakashi como shinobi do nível Jounin. Tanto é que uma das missões que eles tinham que concluir ali naquele momento, o Minato acaba nomeando o Kakashi como capitão daquela equipe. Nisso, vimos que os dois times acabaram se dividindo para completar aquela missão, mas ao se reencontrarem novamente, eles se depararam com uma situação bastante complicada. Minato utilizou sua técnica sensorial para detectar quantos oponentes haviam no campo de batalha, e ele percebe que na verdade todos aqueles que se encontravam no campo se tratavam de clones das sombras. Mas o mais interessante acontece em sequência, quando o Kakashi mostra o jutsu que ele havia criado para todos os seus companheiros. Só que o Minato era tão genial que acabou percebendo até mesmo a falha que havia no jutsu do Kakashi, mesmo antes dele sequer executá-lo. Kakashi percebe que aquela situação era o cenário perfeito para ele mostrar o seu jutsu Chidori, mas como o Minato havia alertado o Kakashi, embora esse jutsu fosse realmente extremamente letal, ele necessitava de uma cobertura, exatamente para caso as coisas não saíssem como planejado. E o mais interessante sobre o Kakashi é que, mesmo sendo muito novo, ele já tinha sim o chakra refinadíssimo, afinal, ele possuía a capacidade de usar o seu Chidori uma única vez para finalizar vários alvos ao mesmo tempo. Ou seja, mesmo sendo bastante limitado, o Kakashi era extremamente letal com o uso do seu Chidori. Mais adiante, sendo mais específico, na tragédia que havia acontecido com Obito, vimos que por consequência ele havia abençoado o Kakashi com os poderes do seu Sharingan. Por consequência, Kakashi dominou seu Chidori com perfeição, uma vez que o Sharingan concedia grandes poderes de antecipação. Traduzindo, o que ele havia demonstrado antes e que sim possuía falhas, agora se tornou ainda mais eficiente, pelo menos com os poderes que o Sharingan lhe concedia. Mas é claro que suas habilidades foram além e sua fama acabou se espalhando por todas as 5 grandes nações. Claro que tudo isso se deve aos seus poderes somados à capacidade de antecipação e de cópia do Sharingan. E o mais interessante de tudo isso é que Kakashi era um shinobi que não era aclamado do clã Uchiha, mas que ficou conhecido pelo domínio desse doujutsu. Sua rivalidade com Gai também foi como um trampolim para que suas habilidades aumentassem cada vez mais. Afinal, a rivalidade que eles possuíam é basicamente igual a toda a rivalidade que a gente já viu na obra de Naruto até então. Kakashi e Maitugai sempre se desafiavam em combate, tanto é que o Gai acabou desenvolvendo métodos para combater o Sharingan. E embora muitos questionem o uso do Kakashi com esse doujutsu, ele era proeminente com suas técnicas em todas as áreas shinobi. Ou seja, se o Maitugai havia desenvolvido um método para combater o Sharingan, pode-se dizer que o Kakashi era muito bom no uso de genjutsus. Maitugai possui um chakra monstruoso e um ótimo controle do mesmo. Ele não criaria um método para combater o Sharingan do Kakashi se ele realmente não fosse bom nessa área. Tanto é que a diferença do Gai para o Kakashi é de apenas uma única vitória. Ou seja, eles passaram toda a sua vida, toda a sua rivalidade em pé de igualdade. Feche seus olhos, não olhe pro Itachi, ou será pego no jutsu dele. Relaxa, eu sei o que estou fazendo. Após gastar tanto tempo treinando para lutar com Kakashi, eu sei tudo sobre o Sharingan. Kakashi sim é a definição de um verdadeiro gênio dentro da obra de Naruto, uma vez que ele se qualificou como um shinobi de elite do mais alto nível, sendo excelente ou quase isso em todas as áreas que um ninja pode realmente ser. Quando você para analisar as situações que o Kakashi já se encontrou, ele realmente parece um shinobi superestimado por suas lendas,
mas na verdade é o contrário. Sua primeira demonstração aparece ainda no clássico, na missão de proteção do País das Ondas. Kakashi se depara com uma cena bem anormal para aquele ambiente, e sua análise foi sublime diante daquela situação, que parecia normal para aquele cenário. Mas o Kakashi foi sagaz a ponto de perceber uma incoerência no ambiente, já que tudo aquilo não passava de uma armadilha. Nisso, ele usa uma substituição antecipada para enganar os seus inimigos, e eles nem sequer notam. Kakashi então surpreende todos agindo no último momento, e os oponentes, se movendo pela adrenalina, acabam sendo surpreendidos pelo Kakashi. Mas o maior problema disso tudo, e que muitos acabam se esquecendo, é que o Kakashi, em todas as vezes que ele se viu nessa situação, ele realmente não conseguia explorar o máximo do seu potencial. E se você ficou com aquela pulga atrás da orelha, isso aqui vai garantir o seu like depois dessa resposta. É mais do que um fato que Kakashi não teria tantos problemas em suas lutas se não fosse por alguns cenários específicos. Quando o Kakashi se deparou com Zabuza, vimos que ele foi encurralado em uma situação onde ele tinha que lidar com o desconhecido, e tinha como objetivo primordial proteger seus subordinados. Mas até mesmo nessas situações, o Kakashi se demonstrou muito analítico e calmo, surpreendendo seu oponente mesmo em uma situação completamente desfavorável. Você pode até discordar do que eu vou falar agora, mas não dá pra negar que faz total sentido. Zabuza era um ninja muito inteligente e sabia que isso limitaria o Kakashi de certa forma, uma vez que ele tinha que proteger os seus alunos e o construtor da ponte. E qual que é a primeira coisa que o Zabuza faz, sabendo dessa limitação que o Kakashi possuía naquele momento? Ele ataca o Kakashi claramente e frente a frente? Não. Ele ataca literalmente o construtor da ponte e os alunos do Kakashi. Ou seja, toda cena subsequente àquele acontecimento só aconteceu daquela forma porque o Kakashi se precipitou, uma vez que ele tinha sim que proteger os seus aliados e o construtor da ponte. Depois que ele se viu fora desse cenário e que seus alunos já não estavam mais em perigo, o Kakashi começou a utilizar todo o potencial do seu Sharingan, desde a capacidade de copiar as técnicas do seu inimigo, como a aplicação de genjutsus, para induzi-lo a acreditar que o Kakashi podia ver o futuro. Mas na verdade, se você analisar essa cena de forma mais aprofundada, você nota que na verdade ele estava sendo manipulado para agir daquela forma em todo momento, pelo menos diante do Kakashi. E não se deixe enganar, porque em nenhum desses momentos o Kakashi estava em uma situação favorável, mesmo que ele estivesse sem seus companheiros. E isso ninguém pode negar, uma vez que o Zabuza tinha todo o ambiente ao seu favor. Conclusão: o Kakashi estava dividindo sua atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, e a princípio, a missão que eles tinham que completar não se tratava de uma missão de Ranking S, mas ficou claro naqueles momentos que o Kakashi não estava em sua plenitude como um shinobi. Sua análise sempre foi impecável, isso é inegável, mas ao se tornar um professor de genins, sua habilidade decaiu consideravelmente. Kakashi era um shinobi da Anbu, e fala sério, ele não conseguiu notar as intenções do próprio Haku naquele momento que ele interviu na luta. Mais adiante, o Kakashi se encontra na mesma situação, onde o Zabuza acaba o confrontando novamente, só que dessa vez foi um pouco pior, pelo menos para o Zabuza. Assim que a batalha entre eles se iniciou, Zabuza tentou acertá-lo, e até mesmo na segunda vez, onde seu ataque foi ainda mais letal, tudo não se passava de um plano do Kakashi para surpreender o seu oponente. Tanto é que, para confirmar o que eu tô falando, após concluir sua investida usando suas invocações, o Kakashi debocha de Zabuza, afirmando que ele nunca teve chance contra ele. E detalhe, o Kakashi estava novamente em um ambiente que só favorecia o seu oponente, e ainda por cima, tendo que lidar com a Sakura e o construtor da ponte, que também estava sob a ameaça iminente do Zabuza. Outro detalhe muito interessante que você pode conferir aí agora, nesse exato momento, você pode notar que o Kakashi, mesmo tendo seu Sharingan ofuscado pela névoa do Zabuza, que mesmo nessa situação, o Zabuza nunca teve coragem de encarar o Kakashi frente a frente. Afinal, um ninja que confronta sua força e Kenjutsu apenas usando Bukijutsu, se aproximar de alguém assim é arriscado até que demais. Mesmo utilizando o Haku como arma, o Zabuza acaba sendo randomizado pelo Kakashi em sequência. Zabuza é realmente um ninja muito poderoso, isso é inegável, mas é fato que ele nunca teve chances contra ninjas do calibre de Kakashi, que aliás estava abaixo do seu auge nessa época. Algum tempo depois, Kakashi se depara com Kabuto, mas o mais interessante é que tanto Orochimaru quanto Jiraiya acabaram afirmando com todas as palavras que o Kabuto tinha o mesmo nível do Kakashi. Mas será que isso é realmente verdade? Vimos na prática quando o Kabuto ameaçou o Kakashi, que ele foi surpreendido por sua grande velocidade e técnica.
E nisso ele nem sequer teve tempo de reação. Tudo bem que aquela era uma técnica do Kabuto, onde ele usava os seus alvos abatidos como marionetes, mas ele sabia que não tinha chances contra alguém como o Kakashi. E sim, ele testa o Kakashi após a fala do Orochimaru e acaba sendo surpreendido. Você concorda que não tem motivo algum para o Kabuto deixar o Kakashi vivo, a menos, claro, que ele realmente não conseguisse confrontá-lo. Kabuto realmente sabiam das lendas do Kakashi, mas não sabia do seu real potencial. Não é à toa que ele deixou todo um cenário de escape pronto, porque ele tinha noção que o encontro com o Kakashi poderia ser realmente problemático. Mas é quase certo que se o Kakashi tivesse o mesmo nível de análise que ele tinha quando era um caçador Anbu, que ele sim teria notado todo aquele cenário ali rapidamente. Ou seja, o Kabuto estaria em sérios apuros. E isso fica nítido em suas falas do mangá. Kakashi percebe que se alguém como o Kabuto está ao lado de Orochimaru, que nesse caso ele não poderia mais vacilar. Tanto é que o Kakashi volta a treinar e confirma o que eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo. Naquela cena icônica onde o Kakashi faz uma escalada utilizando apenas uma mão, ele confirma que aquilo deveria ser fácil para ele, mas como ele acabou se acomodando com o tempo, isso o prejudicou de certa forma. E não importa o quão poderoso você seja, e eu fiz um vídeo da Tsunade recentemente dizendo isso, se você ficar sem treinar, você pode ser sim muito habilidoso, mas as suas técnicas e o seu poder vão sim de fato decair. Isso é consequência de alguém que se torna sedentário. Então sim, o Kakashi, embora tenha se tornado um sensei, não é a mesma coisa de estar em atividade como os caçadores especiais da Anbu. Para você que não sabe, o corpo humano possui sim uma função chamada memória muscular. Se você treina por anos e do nada decide parar por alguns meses, você com toda certeza vai jogar todos os seus ganhos no ralo. Mas a fisiologia humana é tão incrível que a memória muscular acelera esse processo de ganhos caso você volte a treinar. Ou seja, todo o processo de ganhos levará muito menos tempo dessa forma. E é exatamente por isso que o Kakashi volta bem mais poderoso no começo de Naruto Shippuden. Muitos acabam confundindo isso, afirmando que o Kakashi havia sido bufado pelo poder do roteiro, aquela canetada do autor, mas na verdade não é bem assim. Uma coisa que sempre deixei explícito e que muitos acabam tirando de contexto é que de fato o Kakashi sempre esteve em situações desfavoráveis e que isso realmente acabava limitando seu potencial. Ainda em Naruto clássico, Kakashi envia Asuma e Kurenai para lidar com Itachi e Kisame, mas ele acaba intervindo a tempo, a ponto de salvá-los em um instante. Kakashi não só copia o jutsu de Kisame já em processo, como acaba interceptando Itachi por trás. Itachi é um dos maiores gênios que o mundo ninja já viu, e claramente ele havia se preparado para esse tipo de situação. Afinal, eles se encontravam em Konoha, a maior elite do mundo shinobi. Graças ao seu preparo antecipado, Kakashi acabou sendo supostamente surpreendido por Itachi, mas na verdade, o que acontece é realmente o contrário, o que acaba forçando Itachi a explodir um dos seus clones das sombras. Mas você concorda que se não fosse a Kurenai atrapalhando naquele momento, o Kakashi poderia ter utilizado outros métodos para lutar de igual para igual contra Itachi, uma vez que nesse cenário ele poderia lutar sem ter que lidar com seus genjutsus. Tudo bem que uma hora ou outra isso ia acontecer, afinal a gente tá falando do Itachi, mas é um fato que em todas as vezes que o Kakashi entrou em um conflito, ele estava protegendo alguém ou dividindo sua atenção. Segundo o próprio databook, Kakashi possui basicamente os mesmos atributos no final do clássico, em comparação ao começo de sua fase no Shippuden. Claramente, você se lembra daquele Kakashi que enfrentou tanto Hidan quanto Kakuzu. Pois é, dois membros extremamente poderosos da Akatsuki. E o Kakashi saiu muito bem contra eles, mostrando que o nível que ele tinha lá no final do clássico era equivalente a essa fase. Agora imagine um cenário onde o Kakashi não tivesse que proteger os membros do time 10 de Konoha. Cara, quando você para analisar as habilidades do Kakashi e o quão poderoso ele é ainda no clássico, fica nítido que ele foi praticamente nerfado em todos os confrontos que ele teve, sendo praticamente completo em todas as áreas shinobi. A única coisa que realmente faltou para colocar o Kakashi como um dos ninjas mais poderosos e talvez até no top 10 dos ninjas mais fortes foi um jutsu devastador e muito destrutivo. E só vimos isso realmente no final do anime, quando ele obteve os 2 Mangekyou Sharingans. Mas uma coisa é certa, se você tá assistindo até aqui é porque você claramente gostou muito do vídeo, ou então porque você realmente é muito fã do Kakashi. Se você é os dois, me fortalece com seu like, me ajuda hypando esse vídeo e se inscrevendo no canal, e claro,
compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também é fã do Kakashi. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, já comenta eu quero aqui nos comentários, que eu vou estar trazendo o vídeo completo, explicando quão forte o Kakashi realmente é em Naruto Shippuden. Será que ele realmente foi beneficiado pelo roteiro como muitos afirmam, ou na verdade é o contrário? Isso você só vai descobrir estando inscrito aqui no canal. E claro, eu te espero no próximo vídeo.